Viu? Edificando vidas em todos os lugares. Audiência total. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, uma segunda-feira pra lá de especial. Hoje é segunda-feira, dia de papo de cristão. É claro, é só aqui a Missões Web, a rádio que faz missões com você, a rádio da família. E hoje nós estamos fazendo aniversário, um ano pós-pandemia, 5 anos de rádio, né? Nessa luta, nessa dedicação, levando a palavra de Deus com responsabilidade para você, a palavra de Deus chegando até os confins da terra. Foi assim, quando Jesus foi, ele falou que ele nos dá o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai fazer que nós anunciamos, sejamos testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e até os confins da terra. E hoje nós chegamos em todos os cantos do planeta através da Missões Web, a rádio que faz missões com você. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Já quero te desejar uma noite cheia da presença do Senhor, porque eu crendo, sabendo que você está cheio da presença do Senhor, eu sei que todas as coisas que você necessita serão acrescentadas na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei o que você está precisando nesse momento, mas eu sei que Jesus está aí, e Ele não está com os ouvidos agravados, nem com a mão encolhida. Louvado seja Deus, clame, peça a Ele. Peça, ele disse, o que ele disse? Ele disse, se um filho pede ao pai pão, qual pai que dará pedra a esse filho? Então peça, clame, bata na porta, não desista, insista e persista. Hoje nós estamos aqui com o presbítero Ivan, lá da congregação da Ecologia, pastor João Queiroz, o pastor dirigente, pastor presidente Davi Cabral, oh glória! Pastor, presbítero Ivan, fique à vontade para dar uma boa noite, né? Se apresentar aí para os nossos queridos ouvintes aí da Missões Web. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor para todos os ouvintes, para todos os irmãos, para todos aqueles que estão aí de prontidão, com os seus ouvidos abertos, com os olhares aí na câmera. Que a paz do Senhor Jesus venha alcançar cada um de nós. Aqui eu quero desde já louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor aqui, que é o homem aqui, dirigente aqui, que está nesse trabalho de frente aqui nesta rádio, nessa Missões Web, que é uma missão, que é trabalhar para Jesus. Tem aí apresentado o seu projeto, tem muitos frutos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Renato. Está aqui também o nosso irmão, que é o irmão ali da câmera, o diácono Almir, que está também presente conosco aqui. Que Deus possa nos abençoar, nos usar, porque a palavra de Deus nos diz que onde está 2, 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. E aqui Ele está presente e irá nos usar para falar, não somente para todos, mas que nós venhamos aprender e falar conosco. Amém? Glória a Deus. Oh glória, louvado seja Deus. E você que está aí do outro lado, está nos ouvindo lá em Goiás, você que está nos ouvindo aqui no Rio de Janeiro, Santa Cruz, Bangu, você que é aqui da cidade de Seropédica está nos ouvindo, divulgue o link, compartilhe o link, www.tvrradio.org.br. Louvado seja Deus, esse link vai levar a palavra, vai edificar lá. Esse link, louvado seja Deus, vai fazer missões com você. Aleluia! E hoje nós estamos lá situados em 1 Coríntios capítulo 27, 28. Louvado seja Deus, porque é dele, por ele e para ele em todas as coisas. Diz lá em Romanos 11, 36, né? É Deus é quem faz, nós não fazemos nada, nós somos apenas ferramentas na mão daquele que faz todas as coisas, que fez céu, terra, mar, tudo foi criado por ele, e sem ele, nada disso teria sido feito, não é isso, presbítero? Pode ficar à vontade para começar aí, entrar pelo texto, ficar à vontade para contar um pouco do seu conhecimento, da sua história. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz aqui em Coríntios 1, no verso Coríntios 1, primeiro, diz no verso 27 e 28,
mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezáveis e as que não são para aniquilar as que são. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por ser convidado para estar aqui nesta rádio. E eu tive com o pastor Renato, conversando com ele, e eu tive dando alguns toques do meu testemunho. Eu fui um homem que tive no mundo, experimentei muitas drogas, participei de muitos eventos que o mundo nos proporciona, aqueles que estão no mundo, e pela glória e pela misericórdia do Senhor, o Senhor me chamou para fazer esse ID, que é pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. E aí, estamos juntos aí, fui convidado a essa rádio e estou fazendo parte, fazendo missões, que é falando do amor de Deus. Louvado seja Deus. E sempre tem essa história, né, presbítero? Deus, ele pega as coisas vis deste mundo, as coisas loucas, para confundir aqueles que, né, que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, mas não entende que Deus é que escolhe. Assim foi com Paulo também, né? Paulo perseguia os cristãos e era aquilo tudo. Quando ele foi cegado, tirado sua visão, ou na verdade, né, Deus deu uma visão verdadeira para ele, louvado seja Deus. Ele falou que para Ananias: não vá até lá, porque aquele ali é escolhido meu escolhido, eu escolhi, né, para que venha padecer pelo meu evangelho. Ele que escolheu, ele pegou Paulo, uma coisa, é uma loucura. O evangelho é loucura para muitos, mas para aqueles que creem é poder de salvação. Quem vai crer num homem que perseguia, que matava os cristãos, e passou o que passou, e Jesus falou para: olha só, esse aí, ó, vai até lá, né, ore por ele, porque esse aí eu o escolhi. Né? E a gente vai ver o texto de Coríntios aqui, 1 Coríntios, que é por aí, né? Quando ninguém acredita que vai acontecer, quando ninguém acha que não tem mais jeito, ele fala: não, esse aí é escolhido meu, aí eu vou, né? Eu penso na minha humilde opinião, é quando nós não temos mais força, não temos que vangloriar, porque não é com as nossas forças, né? Ele vem lá e pega: você não tem nada, você está derrotado, não está? Você é humilhado, você é apenas um drogado, você é apenas um viciado, você é apenas um andarilho, você é apenas um morador de rua. Então agora eu vou te fazer vaso de honra, vaso escolhido meu, não é por aí? É desse jeito, pastor. Verdade, pura verdade. É esse o mistério, né, que Deus quer sempre apresentar para todos nós. Porque a gente ouvir daquele que muito conhece, muitas das vezes nós aprendemos, mas como a palavra de Deus mesmo diz que ele confunde tudo isso, quando a gente vai olhar para Provérbio 10, verso 9, que diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então nós se tornamos sábios quando nós se entregamos, quando nós deixamos Deus trabalhar, quando nós tomamos para nós esse temor e passamos a ser obedientes, passamos a servir a Deus. E aí o Senhor, ele vai nos usar. Porque eu tenho essa experiência, pastor. Eu tenho essa experiência porque eu vivi 17 anos em São Paulo. Morei dentro de uma comunidade e pude experimentar todos os tipos de droga, desde a injetada, a inalada, a consumida, a líquido, tudo eu experimentei, cheirinho da loló, tudo. E também experimentei o crack. 3 anos eu fumei o crack em São Paulo, onde aqui no Rio de Janeiro ainda não existia. Eu lá já usava o crack, experimentei, e eu tive uma experiência com as drogas. E Deus, um dia ele falou para mim que eu deveria usar as armas que eu tinha. E eu não sabia que armas eram essas. E Deus falou: como que você era no mundo? Aí ali eu fui entender que o que eu era no mundo, o que eu fazia no mundo, agora o Senhor, ele transforma. Ele usa essa artimanha na minha vida para que agora eu venha fazer, mas de forma diferente, que é evangelizar. Porque hoje eu tenho uma facilidade de entrar no bar, eu tenho a facilidade de chegar na esquina, eu tenho a facilidade de chegar até uma comunidade e poder levar o evangelho. Aleluia. Então essa experiência que eu tive no mundo, hoje Deus usa ela para que eu possa alcançar alma, que é essa nossa missão, né, pastor? Louvado seja Deus. É tudo que é feito, irmãos, tudo que é feito, apresentado a Deus. Se no final não haver aquela direção que é alma,
tudo foi elaborado na obra de Deus. Não tem outro sentido a igreja de Cristo estar na terra se não for apregoar o Evangelho para que venha captar essas almas que ainda estão aí a padecer, ainda estão aí sem conhecer a palavra. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero, porque são drogas pesadas, né, irmão? Eu passei minha vida também, mediante essa vida, com drogas, prostituição, alcoolismo, e a gente sabe, né, presbítero, que é difícil. Se não haver uma verdadeira conversão, se não haver um milagre, porque para fugir dessas drogas, só um milagre, não tem outro jeito, tratamento químico, beleza, mas se não houver uma conversão dentro do ser, a limpeza para tirar aquilo que só Deus pode tirar, não é assim? É desse jeito, pastor, é desse jeito. A gente até vê aí que tem muitos projetos, existe muitos projetos, mas esse projeto, se não tiver Cristo, não tiver um homem verdadeiro ali para estar falando do Evangelho, não adianta somente pegar, tratar, dar um alimento, mas tem que ter o alimento do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque tudo foi criado pela palavra. Então tudo se faz e tudo se renova e tudo se transforma através da palavra. Se não haver a palavra de Deus, não tem transformação. E foi assim na minha vida também, porque eu conheci o Evangelho dentro de uma casa, num aniversário, e nesse aniversário eu fui convidado para ir à frente, porque a pessoa que me convidou, que era uma missionária, ela foi tocada por Deus para falar para mim que Deus queria fazer algo na minha vida, na vida de alguém que ali estava, e perguntou se tinha alguém para ir à frente, e ali eu me prontifiquei a ir à frente, e ali foi feita uma oração, e foi ministrada uma palavra sobre a minha vida, e essa palavra ela entrou, surgiu o efeito, e ali eu conheci o Evangelho, e praticando, fui lendo, fui buscando, e graças a Deus estou até hoje aí, e às vezes a gente até faz comentário, né, pastor, desse primeiro amor. Eu não sei o que é o primeiro amor e o que é segundo amor. Eu acredito que o segundo amor, se a pessoa está no segundo amor, eu acredito que essa pessoa está meio afastada de Deus. Porque a gente tem que, aquele que regozijou, aquele que degustou, aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele tem que estar sempre nesse primeiro amor. E eu vivo esse primeiro amor. Não assim completamente como nós devemos, mas todo dia a gente tem aprendido com a palavra e todo dia somos renovados na palavra de Deus. E é verdade, eu sempre falo isso, a Bíblia fala que nós temos que ser constantes, né, na obra do Senhor. E lá em Apocalipse vai falar de uma das cartas que, olha só, eu conheço as suas obras boas, mas uma coisa eu tenho contra você, é que volte ao primeiro amor. Então, amados, meus queridos irmãos, vocês que estão ouvindo lá, o primeiro amor ele é permanente, ele não pode se esfriar. O primeiro amor é o que vai ficar, e esse primeiro amor é que temos que ter dentro de nós para a gente alcançar a nossa salvação. E você, meu irmão, você, minha irmã, você, minha querida, você, pai de família, você, mãe, que tem os seus filhos nas drogas, não perca a esperança. Aqui um testemunho vivo do presbítero contando a sua história. Tudo é possível, sim, para aqueles que creem. Tudo é possível. Creia que Jesus está operando, creia no Senhor Jesus, pregue para o seu filho, fala de Jesus, não fique inibido não, fala com sabedoria com ele, vai colocando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder para mudar o homem, tem poder para mudar a mulher, através da palavra de Deus, da legalidade para o Espírito Santo convencer o homem do engano, do erro e da justiça de Deus. Você sabia disso? Louvado seja Deus, presbítero. Então aí, as drogas, aí você ouviu lá um culto, foi um culto normal, assim, um culto no lar, foi isso? Sim, foi o aniversário. A missionária ela tinha chegado de viagem e ali estava havendo um aniversário e a minha irmã, ela me convidou, ela falou, Ivan, vai acontecer um aniversário lá na casa da missionária tal, é uma amiga nossa, você não quer ir lá participar? E eu fui. E ali eu fui e falar para o senhor, pastor, muitas das vezes eu quis parar com as drogas, quis parar com o cigarro, quis parar com tudo, muitas das vezes. E aí quem está nos ouvindo, às vezes pode estar passando por esse processo, e é desse jeito mesmo, a gente luta para deixar as drogas, luta para deixar a bebida, o cigarro, é uma luta constante, mas é o que eu volto a falar, se não houver a palavra de Deus para que venha fazer e surgir efeito na vida do homem, não adianta.
não adianta. E ali, quando ela me convidou, eu fui ali, recebi a oração, aquela palavra entrou e eu já tinha feito uma promessa para Deus. Mas através dessa promessa o Senhor ele entrou no meu coração e viu que realmente eu falava a verdade. Porque muitas das vezes eu joguei cigarro, pastor, fora. Muitas das vezes eu joguei droga fora, expulsei muitos bandidos da minha casa, entendeu? Que são amigos, que eu volto lá hoje para ter eles. E ali eu falei que não queria mais, mas passava-se um tempo, eu estava ali novamente, usando de novo. Porque a gente sabe, a gente conhece e a gente sabe que a gente não quer. Mas a carne é fraca e ela acaba caindo novamente nos anseios, na vontade, e eu voltava. E naquele momento ali, quando eu fui convidado à frente ali para confessar, para levantar a minha mão e aceitar Jesus, eu fui de todo o coração. E quando isso aconteceu, eu fui salvo, eu fui liberto pela palavra que foi ministrada. Então isso aí acontece na vida de todos, porque a palavra de Deus vai dizer que se quiseres, então nós temos que querer, se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Verdade. Então tem que partir de uma atitude nossa, porque o Senhor ele nos criou com a liberdade, o livre-arbítrio, ele nos deu. Ele não criou robô, ele criou um ser humano pensante e deu dotado de pensamentos. E deu todo o conhecimento, através da palavra, vem ministrando sobre a vida do homem, mas é preciso a pessoa querer, pastor. É preciso. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, que ele está nesse processo e ele fala que quer sair. Eu falei, meu irmão, eu não consigo te ajudar, somente por oração. Eu não consigo mudar a sua vida. Isso tem que partir de você. Você tem que querer, você tem que se prostrar diante de Deus, se render ao Senhor, para que o Senhor venha entrar e fazer a transformação. Porque não é com força e não é com violência, é somente pelo toque do Espírito Santo. Então tem que ter esse querer, tem que ter esse confessar, tem que ter esse aceitar, tem que... A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir o coração, eu entrarei, comigo será e contigo serei. Então o Senhor tem batido. Creio que neste momento, pastor, o Senhor está batendo em muitas portas. É verdade. Através dessa rádio, através desse link, através desse momento que aqui estamos nesse papo de cristão. O Senhor tem batido em muitas portas. O Senhor tem batido, mas é preciso nós abrirmos o coração para que Ele entre e faça morada. É verdade, irmãos. É tremendo, porque a gente que trabalha com isso, ou já passou por isso, sabe quanto é difícil sair do mundo das drogas. É muito difícil. Como o presbítero relatou aqui, a carne ela é fraca. O espírito ele vivifica. Mas se o homem não se rendeu a Cristo, cadê o Espírito de Deus? Não tem. Então a carne ela fica fragilizada. Ele acaba voltando de novo para o mesmo lugar, para as drogas. Por isso tem que se encher do Espírito. Querido, você que está aí do outro lado, tem alguém na família assim? Compartilhe esse link. Chama para ver no Facebook, chama para ouvir aí na www.tvradio.com.br. Chama para ouvir, porque é testemunho de vida, fatos reais, não é a história da carochinha. Aconteceu com o presbítero, está contando aqui, já aconteceu comigo, aconteceu já, superamos, mas poderíamos superar por nossas próprias forças? Não poderíamos. A carne, ela é fraca. O Espírito vivifica. É dele que nós temos que encher para largar as coisas da carne. Sem o Espírito, né, presbítero? Não tem como a gente continuar. Se eu for contar quantas vezes eu caí de novo, eu falo, não quero mais, como o presbítero falou, foi muitas vezes. Verdade. E foi impressionante, olha só como que é bom uma oração no lar, um culto no lar, uma visita, um aniversário. A missionária foi fazer a oração e tá aí o homem de Deus. Gente, seja cristão onde você estiver, numa festa, num bar, na esquina, onde você estiver, se apresente como um cristão, ore. Busca as almas, né? Não estamos mais em tempo de a gente ficar só o Cristo, ter o Cristo em casa e o Cristo dentro do templo. Falar o seu Cristo em casa, mas tem gente que é só Cristo dentro do templo, não é o Cristo em todos os lugares. Tem gente lá fora que precisa da sua oração, tem gente lá fora que precisa da tua palavra de ajuda, da tua mão estendida, né? Para que venha acontecer como aconteceu na vida do presbítero. Então compartilhe esse link. Vai passando para essas pessoas que você conhece. Mas se elas vão ouvir, se não vão ouvir,
faça só a sua parte, faça a parte que Deus determinou para você, que é pregar, anunciar o Evangelho. Você vai estar anunciando o Evangelho. Se ele vai tocar lá e vai abrir, já é com Deus, e o Espírito de Deus tocar no coração, como tocou no coração do presbítero numa festa, no aniversário. É a parte de Deus, a nossa parte é só anunciar, não é, presbítero? Verdade, verdade. A palavra de Deus nos ensina, né, que nós somos semeadores da palavra de Deus. Então nós somente semeamos. O Senhor é que prepara a terra. É o Senhor que prepara a terra. E nesse verso que nós lemos aqui, que ele fala que pega as coisas loucas para confundir as sábias. E outrora nós éramos loucos lá naquele mundo, né, pastor? Vivia naquela loucura, e todos que se julgava sábio estavam ali ao nosso derredor, e ali falando que não tem jeito, como o pastor relatou aqui, não tem mais jeito. Muitas das vezes minha mãe ouviu isso, que não tinha mais jeito. Mas o Senhor, ele veio através de muitas orações também, porque isso é muito importante, pastor. A oração, ela pode muitos efeitos, ela trabalha, ela invade, ela vai além daquele nosso pensamento. E quando a minha mãe orou muito por mim, e sempre falou a minha mãe, não desiste do meu filho. E se tem aí alguém aí ouvindo que tem um filho nessa situação, eu falo com toda a propriedade, não desiste dos seus filhos não. Não desiste, porque a droga ela te leva a uma ruína, como me levou a uma ruína. Mas Deus é aquele que exalta, Deus é aquele que nos sustenta, que nos leva a um conhecimento maior. Eu até, antes aqui, eu estava conversando com o pastor, que eu vim aprender a ler na Bíblia. Pastor, estudei até a 3ª série. Participei também tive no colégio interno, não porque minha mãe foi ruim de me colocar no colégio interno, porque hoje a gente não entra nem muito nesse assunto, porque minha mãe sofre. Foi porque o meu pai largou a minha mãe com 5 filhos, minha mãe não tinha condições, criou nós 5 filhos lavando roupa, nos deu o que podia, nos educou conforme foi ali instruída ela por Deus, e nós ali nessa pobreza que nós passávamos, mas o Senhor estava sempre conosco e vivíamos no mundo. E hoje, pastor, eu me deparo com pessoas que na época viviam comigo na mesma rua, que hoje eu posso voltar lá, que eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu. Comecei aqui um tempo de droga e fui morar em São Paulo. E lá foi um episódio maior nas drogas. Mas muitas pessoas que me viram aqui, drogado, que dizia que não tinha tempo, não tinha mais jeito, quando eu fui para São Paulo, o que acontece? Todos falavam assim, agora ele foi preso, agora não tem mais jeito para ele. Quando eu voltava, que eu ainda estava na droga, olhava para mim e falava, isso aí não tem jeito não. E Deus me resgatou, Deus me lapidou, me trouxe, e hoje eu convivo com muitos que foram criados ali comigo e me pedem oração. E assim será também na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo ou na vida da sua esposa, porque a palavra de Deus nos diz que se creres, verá a glória de Deus. Então temos que crer, temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha mãe teve fé e hoje ela pode contemplar e ver a glória de Deus. Oh, glória, louvado seja Deus. Eita, esse testemunho para você, meu irmão, para você, meu irmão, não fique, não passa, não fique ligadinho, não mexe no seu smartphone, na sua Smart TV, fique ligadinho aí, porque isso é só o começo. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, né? Hoje é segunda-feira, 22/8/2022, 19 horas e 51 minutos aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você, querido, querida. Louvado seja Deus. Preste atenção você, mãe. Preste atenção você, pai. Você está vendo como que a família que é desmembrada tem a probabilidade maior de acontecer isso? Comigo, a minha mãe, no meu caso, foi minha mãe. Minha mãe largou meu pai com 6. Para ele cuidar, lavar, passar e cozinhar. Meu pai ia trabalhar, fazia comida, pai ia trabalhar outro dia, passava a roupa da gente da escola. E um lar destruído, a tendência é mal entrar. Porque a família, meu irmão, a família, minha irmã, é a base do cristão. Deus criou tudo através da família. E ele zela, ele ama a família. Aí o diabo, nosso adversário, ele não tem família.
ele quer destruir a minha e a sua. Mas hoje caiu por terra. Louvado, hoje mais uma vez ele foi derrotado. Hoje mais uma vez ele é derrotado. Ou melhor, ele já é derrotado na cruz do Calvário, já foi. Creia nisso. Jesus, ele morreu, levou sobre si nossas dores, nossas maldições, tudo naquela cruz, para que você e sua família venham viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Aleluia! Como o presbítero conheceu a Jesus, Jesus, né, resgatou, hoje o presbítero é casado, tem a sua família, louvado seja Deus. Não é por aí, o presbítero? Pastor, é desse jeito, pastor. E o senhor falando em família, o senhor me traz uma lembrança do passado e me traz um futuro radicalmente assim na minha vida, porque quando eu morava em São Paulo, eu lá não era casado, conheci uma pessoa, ali tive 2 filhos com a pessoa, e essa pessoa, a gente passou por alguns processos, muitas brigas, e nesse processo que eu vivia, que eu bebia muito, jogava muito, fumava, cheirava, fazia tudo aquilo que o mundo mesmo tem aí para apresentar. E ali me separei dessa pessoa, e quando eu ia visitar os meus filhos, ouvia, quando eu falava que os meus filhos um dia iam morar comigo, essa pessoa ria, não acreditava, achava que não ia funcionar, que isso não ia dar certo. E Deus, ele preparou, Deus, ele me restituiu, pastor. Oh, me restituiu uma família, me trouxe uma esposa que orou no Senhor 14 anos, que é dessa igreja da Congregação da Ecologia, do Ministério de Madureira, Campo do 40, orou 14 anos, a minha esposa Shirlane, e eu estava ainda no mundo, Deus ainda estava trabalhando na minha vida. E aí Deus, ele me preparou. A minha esposa também foi chacoteada muitas das vezes na igreja por não ter um marido, por ficar tanto tempo esperando o marido. Mas ela creu, ela confiou, ela perseverou. Deus trabalhou na minha vida, nós se casamos, os meus filhos veio morar comigo. Faz 2 anos que eu casei a minha filha. Glória. Faz 2 anos que eu casei a minha filha com um homem servo do Senhor, e meu filho também veio morar comigo, e estuda e mora comigo, e está sendo criado na palavra. É isso que Deus faz. Olha, tá vendo, gente? Aí, ó. É ruim servir a Deus? Você vai perder alguma coisa em servir ao Senhor Jesus? Ele pega as coisas loucas, as vis deste mundo, meu irmão. Querido, quem faz é Ele que escolhe. É Ele que faz, louvado seja Deus, é Ele que chama. Aleluia, é Ele, não somos nós. A Bíblia vai falar que, lá em João, que Ele nos escolheu. Aleluia. E Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Hoje é um presbítero, um homem de Deus, com uma família restituída, cria os seus filhos na palavra de Deus, né? Gente, você que está aí do outro lado aí, não tem como, irmão. Não tem como você deixar de adorar um Deus desse. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, entregue a sua vida aí a Cristo aí agora, nesse exato momento. Dobra o teu joelho aí e fala com o Pai. Pai, entrego a minha vida ao Senhor para os seus cuidados, porque de mim mesmo não tenho força para sair da onde eu estou. Foi assim comigo, foi assim com o presbítero. Eu me lembro, presbítero, que uma vez eu muito drogado, muito bêbado, alcoolizado, a minha esposa também na varanda, eu com 2 armas de fogo na mão, e ela olhou para mim com aquela cara de tristeza e falou: não gosto de ver você assim. Parece que naquele momento, irmão Almir, o Espírito de Deus, mesmo eu com aquela poção de álcool e de droga, entrou dentro de mim e me entristeceu de uma tal maneira que eu falei: hoje eu tenho que dar um jeito na minha vida. Louvado seja Deus, né? Então é Deus que pega. E a história do presbítero, ela parece até a família dele, no caso foi o pai que abandonou a mãe. No meu caso foi a mãe que abandonou meu pai. Louvado seja. Prova que Deus ele trabalha para os humildes, né? Aqueles que precisam, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. E nós temos que se mobilizar, irmãos, a sair às ruas, a pregar o Evangelho, porque senão o presbítero não estava aqui, eu não estaria aqui se não houvesse quem pregasse para a gente. Se olhasse para a gente, olha, vocês são entojo,
vocês vão para o inferno, vocês vão apodrecer no inferno, maconheiro, cheirador, sem vergonha, bandido. Nós estaríamos no inferno, mas Deus, o bom samaritano, encontrou a gente à beira do caminho caído e falou, eu vou atar suas feridas. Oh, glória! Vou levar vocês para a hospedaria para você ser cuidado, para você ser tratado, vou te dar uma nova veste, né? Vou deixar aí até a minha volta. Aleluia! E nós estamos aqui. Por que o presbítero tem essa árvore frutífera? Creio eu que através do testemunho do presbítero aí, vocês que estão do outro lado aí, está edificando a fé de vocês, você que tem um filho nas drogas, eu sei que você é evangélica, eu sei que você é evangélico. Ah, pastor, já são 5 anos, o pastor falou aqui que tem 14, né, que a esposa orou. Orou 14 anos. 14 anos, irmão. Não foi de um dia para outro. As coisas para o cristão é a perseverança. Por isso que a Missões Web tem um compromisso de levar a palavra com segurança. Ninguém vai mudar a sua vida de um dia para amanhã, não, se você não perseverar, porque Jesus não morreu na cruz do Calvário, louvado seja Deus, para ser seu escravo, não. Louvado seja Deus, Ele quer ver você perseverar, Ele quer ver você lutar pela sua salvação, louvado seja Deus. Ele quer ver você orar de joelho dobrado, orando, em comunhão com Ele. Louvado seja Deus, não acontece, eu levantei a minha mão para Jesus, e foi um processo, não foi, tô bom, não, queridos, foi um processo. E o senhor hoje tem quantos anos já nesse evangelho que te resgatou as drogas? Pastor, eu fui criado numa igreja evangélica, participei do clube dominical. E ali eu convivi por um tempo, porque ou eu ia para a obra com meu pai, ou eu ia para a igreja com a minha mãe. E ali quando houve essa separação, aí, meu irmão, a casa virou ruína, e aí as coisas foram acontecendo, minha mãe só, e com isso eu fiquei vulnerável ao mundo. Mas a palavra de Deus nos diz, pastor, que mesmo que uma mãe venha se esquecer de um filho, o Senhor nosso Deus jamais esquece de um deles. E o Senhor não esquece de nós. O Senhor está sempre contemplando cada um. O Senhor quer abençoar. E quando o Senhor falava também a respeito de oração, essa intimidade, é isso que o Senhor quer. Ele nos criou para ter uma intimidade. E eu estou aí nessa caminhada criando uma intimidade com o Senhor já há 11 anos, pastor. 11 anos, se diz assim, 11 anos. Para mim parece que foi ontem. Mas a nossa caminhada com Cristo, pastor Renato, eu costumo falar que é como mergulhar no mar. A gente mergulha no mar, a gente começa a nadar, e parece que a gente não nadou nada, porque a gente, às vezes, pelos nossos olhares, parece que nós não vimos nada. Mas, meu irmão, quando nós olhamos para trás, nós vimos o quanto nós prosseguimos no Senhor, o quanto nós avançamos, e assim a nossa caminhada com Cristo. E eu estou aí 11 anos, remando aí, buscando o Senhor tem promessa para a vida de cada um de nós. O Senhor, Ele quer somente que nós façamos prova dEle. O Senhor, Ele quer nos resgatar, quer resgatar todos, Ele não quer que nenhum de nós venhamos se perder. Mas é preciso nós entregarmos a nossa vida a Deus. É preciso nós termos comunhão com Deus. É preciso nós orarmos. Porque se orar ao Senhor é buscar uma intimidade com Deus, é falar com Deus. E quando nós começamos a ter essa intimidade com Deus, o Senhor começa a nos revelar, começa a nos aparecer, começa a mostrar para nós, e é isso aqui, pastor, não tem jeito, é manual, tem que buscar a palavra, é através da palavra, somente através da palavra. Sem a palavra nada acontece, né, irmãos? A palavra ela é manual para o cristão, e eu falo sempre aqui, onde eu congrego aqui na Perfeição no Vale, que a gente sem a palavra não somos nada. Por quê, irmãos? Porque eu quero ter uma intimidade com Deus. Como é que você vai poder ter uma intimidade com Deus? Como é que você vai ter uma intimidade com Deus que você não vai... Se você não o conhece, você tem que ter... né? saber como chegar. Eu tenho um irmão Almir, vou dar um exemplo assim, tem o irmão Almir José que está aqui.
ele sempre me acompanhou ali na rede social, ali, o projeto, ele falou, poxa, eu tenho vontade de fazer isso, então ele estava por perto, ele sabia quem eu era. Mas ele passou a me conhecer quando ele veio até a mim. Aí a Bíblia vai falar, ó, se aproximar de Deus e Deus se aproximará de nós. Como que nós temos que se aproximar de Deus? De alguém que a gente não conhece. A gente tem que procurar saber quem ele é. Ele não ia se aproximar de mim se ele soubesse que eu era um mau caráter, que eu era um camarada que não valesse nada. Ele foi, olhou as redes sociais, ele foi igual foi vendo minha testemunho na rua com a minha família. Ele frequentava a minha casa toda semana porque a gente fazia programa. Então ele foi vendo como eu trato a minha esposa, meus filhos. Ele falou, opa, é aquilo. Então ele passou. E Deus deu um manual para o cristão. E o manual do cristão é a palavra de Deus. Cristão que não gosta de palavra, ele não vai conhecer a Deus nunca. Está lá em Oséias, capítulo 4, vai dizer que meu povo padece por falta de conhecimento e os meus sacerdotes rejeitaram o meu conhecimento e eu também os rejeitarei. Aquele que rejeita o conhecimento da palavra, ele também é rejeitado por Deus. Porque não tem como alguém se aproximar de Deus, ou melhor, se aproximar você até pode. Ele estava próximo, ele era perto do meu vizinho. Mas conhecer na intimidade, saber os seus preceitos, saber os seus conceitos, saber o que esse Deus deseja para você, é só através da palavra. Não tem outro jeito, né, presbítero? É desse jeito, pastor. A gente conhecedor da palavra aí, a gente tem buscado conhecer cada vez mais, né? E a palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Exatamente. Mas aí a gente vai falar de árvore e fruto, aí a gente olha para um pé de manga e a gente imagina, poxa, é um pé de manga, pô, eu conheci, não é dessa forma. A gente tem que ir lá arrancar aquela manga e degustar ela, e verdadeiramente a gente vai saber se ela é uma manga boa ou se é uma manga ruim. Então a palavra de Deus também vai dizer que conheceis a palavra e a palavra vos libertará. Como conhecer Deus? Através da palavra. Em João 1 diz lá, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Era a palavra. Quem era a palavra? Era Deus. E hoje quem é que é a palavra? É Deus. E Deus falando conosco. Para a gente conhecer Deus, como que é? Tem que conhecer a palavra, não tem como conhecer a palavra. Então, através de conhecer a palavra, nós vamos conhecendo Deus. E todo dia a gente conhece um pouquinho lendo a Bíblia, lendo a palavra. Então, para conhecer Deus, não tem jeito, somente lendo a palavra. E a palavra aqui ainda diz, pastor, em Coríntios 1, no capítulo 1, que é o verso 18, nos versos antes, diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder de Deus. E quando nós se deparamos com as pessoas que se diz muito conhecedor, para ele, nós somos loucos. Por quê? Mas quando vê algo acontecendo na nossa vida, o que nós aqui estamos relatando e testemunhando, e aí a gente vai falar para ele, porque temos que dar testemunho como Cristo Jesus nos ensinou, que devemos dar testemunho, e quando vamos dar esse testemunho para ele, eles ficam assim meio confusos, e a gente acaba entendendo que loucos são eles que não entendem. Então é uma loucura entender essa forma. Porque como se fala lá, como eu falei aqui em Provérbio, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, Deus também fala em Provérbio que o ser inteligente é o se desviar do mal. E aí eles se julgam tão inteligentes, mas não conhecem a palavra, não conhecem o dono e a razão. Então temos que ler Bíblia para que a gente venha alcançar essa salvação. Olha, irmão, testemunho forte, tá, irmãos? São loucuras para um, mas para nós é o quê? Poder de Deus. O poder de Deus é o quê? A palavra. É a palavra. Entendeu? Aqui eu fiz uma live hoje de manhã aqui da rádio, né? Entrei na rádio aqui, né? Eu acabei de dar o testemunho, falei, a irmã falou, poxa, pastor, eu estava precisando ouvir isso. Nesse momento eu estava precisando ouvir isso, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu dou glórias a Deus, o presbítero Ivan, que aqui na Profetizando no Vale, o pastor presidente, o pastor Hamilton, não perde uma escola dele. Tantos anos de caminhada, ele senta ali, é o primeiro a chegar, ele senta ali, até às vezes só tem um, só tem dois, não, vamos estudar. E eu, com essa idade toda, essa caminhada que a gente tem, lendo, que a gente não fica de pé à toa, né? Então a gente, poxa, olha, a gente está de pé, né? Bombardeios, mísseis,
vai lá no nosso sustento. E eu quero lá aprender mais. Eu tenho essa sede. Como se fosse o primeiro amor, qual nós não saímos. Quando você se converteu aí, você é querido, quando eu era novo convertido, gostava de estar na escola bíblica, gostava disso e hoje abandonou isso, acha que não é mais necessário. Você perdeu o primeiro amor. E quando a gente perde o primeiro amor, é tão difícil voltar lá. Eu falo, você não perca esse primeiro amor, não perca os bons hábitos, os bons costumes dos cristãos de se reunir, ceiar, de estudar a palavra com os demais irmãos. Congregar, irmãos, não é só você se reunir quando está no culto, não. Congregar, você estar junto com os irmãos, tanto para repartir o pão, tanto para estudar a palavra. Isso é congregar. Então, por que a gente sabe que isso é congregar? Porque a gente estudou a palavra, nós frequentamos as escolas bíblicas, não deixava de faltar uma. Fazer seminário, é muito bom. Como é que pode, né, presbítero? Pegou aquele, viu que estava lá drogado, caído, né? Como é que é fazer agora, né, no caso, aqui na escola, aqui na Profetizando no Vale, pela misericórdia de Deus, o pastor colocou, né, eu como professor da escola bíblica. Como é que pode um ex-drogado, um isso, um aquilo, hoje está ensinando a palavra de Deus? Como é que as pessoas te veem agora assim na rua e falam, meu Deus, como é que pode aquele camarada que estava lá no crack, aquele camarada que estava lá, como é que pode isso? É desse jeito, pastor, é como aqui a gente leu aqui esse texto, né, que é a loucura. Pastor, eu confesso aqui para o pastor e para o irmão que eu não participava muito de escola bíblica, não participava, não tinha ânimo para a escola bíblica e de repente Deus acendeu essa vontade de participar de escola bíblica e comecei a participar de escola bíblica. Comecei a participar de escola bíblica e eu fui convidado pelo pastor João para que eu vinha ser coordenador do estudo bíblico. E aí eu passei a ser coordenador, só que tinha um mistério, pastor. Não tinha professor. Aí o pastor me chamou e falou assim, Ivan, você vai dando aula porque a gente vai arrumar um professor. E aí eu falei, não, calma aí, pastor, não tem como eu dar aula. Eu pensei comigo. Aí depois eu falei, não, pastor, não tem como eu dar aula. Ele falou, não, Ivan, pode ir que Deus é contigo. Aí eu mesmo fiquei imaginando, como eu que não tenho estudo, aprendi a ler na Bíblia, estudei até a terceira série, li pouco ainda, porque 10 anos de conversão a gente não lê muito. A gente vai ler e a gente ainda tem que ter o Espírito Santo para nos trazer a revelação da palavra que é a Bíblia, a palavra revelada. Mas tem que ter o discernimento, o entendimento. E ali o pastor me pôs para dar aula. Pastor, que coisa maravilhosa, pastor. Se eu soubesse, eu já tinha iniciado um estudo bíblico há muito tempo. E aí eu fiz um curso básico de teologia, estou para entrar no médio agora, e sou coordenador do estudo bíblico, e muitas das vezes eu dou aula, e é loucura, pastor, é loucura. É como a Bíblia aqui de Deus diz, que pega as coisas loucas para confundir a sábia, que ali eu estou dando aula para bacharel, para bacharelado, para pastores, para pessoas conhecedoras da Bíblia, mas não é. O conhecer é o temor. E quando nós temos esse temor, a gente começa a buscar, a gente vai lá ler a revista, Deus começa a nos revelar, a gente vai dar uma aula. E Deus, pastor, Ele nos surpreende. Todo o tempo Deus nos surpreende. Quando eu termino aquela aula, eu estou tão regozijado, tão maravilhado, porque Deus ele nos cresce. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, pastor. Um cuidado muito grande, porque Pedro, quando ele teve um contato ali com Cristo, ali, que Cristo vai falar para os seus discípulos, né? Ele chega para os seus discípulos e ele fala assim, quem eles falam que eu sou? Aí um fala que o senhor é profeta, o outro fala que o senhor é Isaías, o outro fala que você é Moisés, e ali, tudo isso ali acontecendo, e a Cristo agora chega para os seus discípulos e fala, e vocês? Quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí ali muito se calou, e Pedro ali levanta e fala assim, o Senhor é Cristo, Deus. É o Filho de Deus, o enviado. E ali Deus vai falar, e ali Jesus vai falar para Pedro. Fala, Pedro, bem-aventurado Pedro, porque não foi
Não foi carne Nem e não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E esse bem-aventurado Pedro, ele se engrandeceu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse nosso ego, com esse engrandecer. A gente tem que cuidar e lapidar muito isso, porque nós não somos nada. Nada. Se não tiver o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. Mas nós não sendo nada com o Espírito Santo, pastor, nós somos muita coisa. Muita coisa. A palavra de Deus vai dizer também que Pedro, ele estava ali e Cristo veio ter com Pedro e falou assim: Pedro, cuida que Satanás está te cirandando. E Pedro falou o que para Cristo? Falou assim: não, eu estou pronto, Cristo, estou pronto, mestre, estou pronto para ir para a morte e para a cadeia com o Senhor. E o que aconteceu com Pedro? Pedro negou Cristo 3 vezes. E então nós temos visto muitos líderes e muitos doutores, conhecedores da palavra, caindo e se desviando por achar que sabe demais. Nós não sabemos de nada se não for a palavra com o Espírito Santo nos trazendo entendimento. Então vocês aí que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, não queira aprender para levar o Evangelho, não queira conhecer para fazer a obra de Deus, não queira se consertar para ir buscar Deus. Busca, venha como está, vai como está, porque é o Senhor que vai fazer essa obra na sua vida. É o Senhor que vai te lapidar, é o Senhor que vai te ensinar, é o Senhor que vai pegar essa postura de loucura se encontra nela e vai fazer poder. É verdade. É só Deus. A pessoa, quando ela se aproxima da palavra de Deus, ela não perde nada. O irmão, ele relatou que começou a frequentar a escola, não ia, o que Deus fez? Revelou, e hoje é professor. Quem não se aproxima da palavra nunca vai saber o que Deus chamou para fazer. Se aproximar da palavra, você não tem como saber o que você é, o que Deus quer contigo, porque ela vai te revelar. Essa semana tem uma irmã, a irmã Rosana, falou: pastor, como é que pode? O senhor não tem estudo, o senhor é quase analfabeto. Isso é tremendo. Como é que o senhor chegou lá, destilou aquela... Que conhecimento, veio da onde isso? Ela me perguntou, a irmã Rosana. Um abraço, irmã Rosana. Deus abençoe a senhora, seu esposo, sua família toda, em nome de Jesus. Mulher de Deus, mulher guerreira. Eu falei: eu estudo, mas Deus revela. Deus faz, mas eu estudo bem a palavra. Mas como é que pode? Uns tem curso, tem anel no dedo, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. Eu falei: mas tem que ter o Espírito. A palavra, ela caminha junto com o Espírito, ou o Espírito junto com a palavra. A palavra de Deus, ela vai ser sempre palavra de Deus. Pregada pelo ímpio, pregada por quem for. Vai ser sempre palavra de Deus. Tanto que Paulo lhe fala, nos prega por ganância, nos prega por isso, nos prega por aquilo. O importante é que a palavra seja pregada. Mas ela vai surtir efeito quando encontrar um homem cheio do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 6, vai dizer o quê? Que escolheu, em Atos capítulo 6, que quando escolheu o diaconato, e que ele disse: os homens escolham, separe 12, 11, cheio do Espírito Santo e de caráter inibado. O item, cheio do Espírito Santo. E conheça bem a palavra. Não que os outros não eram. Aí foi tirado lá o Estevão. Escolheu o Estevão. Ele foi morto, apedrejado por causa da palavra, porque ele ia contra os fariseus, contra os judeus, e debatia a palavra. E eles, não encontrando falha em Estevão, porque Estevão conhecia a palavra e era cheio do Espírito Santo, inventaram uma calúnia contra ele, entregaram, ele foi morto, apedrejado. Ele foi morto por causa da palavra de Deus. E ele tinha o quê? Tinha que ser, os apóstolos escolheram cheios do Espírito Santo. Tem que ter, um carro que tem potência tem que ter direção. Não pode ter só potência o carro, tem que ter direção. E quem dirige o nosso carro é o Espírito Santo. Se não tiver só a potência, querido, tu vai ser bacharel, tu vai ser isso, vai ter colar na tua parede 300 certificado, 40 anel no dedo, mas se não tiver a direção, aquele que dirige, meu Deus, deixa eu ficar aqui, ele que dirige, não faz efeito. A irmã falou assim: poxa, pastor, eu fiquei
Assim, como é que pode? Eu sabia que nem assim que o Senhor, eu conheço o Senhor, quase nem escrever, não, minha letra é terrível, horrível. Mas eu ainda tenho olho, enxergo, leio lá. Aí você que nós que vamos resgatar, você, o Senhor que está aí, né, veio desse mundo e se esforçando, e Deus vai revelando a palavra. Posso não saber a teologia sistemática, posso não saber a teologia, como eles falam, agora tem uma nova teologia aí, que eu nem quero nem saber, não quero nem pegar. Né? E conheço várias pessoas, um abraço aí para o pastor Adriano Camilo, um grande estudador da palavra, o pastor Paulo César, um grande estudador da palavra, mas são pessoas que se mantêm, mesmo. Glória a Deus. Estão aí para ensinar. E vou dizer uma coisa com toda segurança, a palavra de Deus mudou a minha vida. Aleluia. Às vezes me dava crise de abstinência, eu entrava dentro do quarto, abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia. Trancava o quarto e ficava ali lendo a Bíblia. E a palavra, aquilo que a minha carne pedia, né, o álcool das drogas, Deus ia me suprindo com a palavra. Aí a carne morria e vivia. O Espírito vivificava dentro da gente. Creio que na vida do presbítero também é assim. Louvado seja Deus. Na sua vida, você que está aí nos ouvindo, creia no poder da palavra de Deus. Não se distancie nem um segundo. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda, que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se regozija na lei do Senhor. Não se afaste da palavra de Deus. Para a gente começar, para encerrar, a gente vê tanta gente, né, que vem e volta, né, presbítero. Eu trabalho no centro de recuperação, leva as pessoas drogadas para lá. Lá é pregado a palavra, né? É pregado, né? Sem a palavra te crer, que só Jesus que vai poder converter. E você vê essa ida e essa volta. É porque quando as pessoas se acham autossuficientes, não mais dependentes. Está com Deus, Deus vai levantando, e se acha autossuficiente. Está bem claro que o presbítero está deixando que ele não é autossuficiente. Ele busca todos os dias ainda aprender em Cristo Jesus. E o maior erro dessas pessoas é isso, né, presbítero? É achar que é autossuficiente em Cristo, que não quer mais aprender, que não quer mais crescer. E aí vai vir naquele esfriamento, vai vir naquele autossoberba, eu não preciso mais isso, eu não preciso mais aquilo, eu não preciso mais estar no culto, eu não preciso mais estar na consagração, eu não preciso mais estar no ciclo de oração, eu não preciso porque Deus está comigo, pronto, acabou. Nós que passamos a experiência, no caso o senhor que passou essa experiência, qual conselho que você dá para essas pessoas? Pastor, o senhor falou aí, deixou bem claro, eu aqui aprendendo e entendendo, nós temos que todo o tempo buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, isso é fundamental, porque o Espírito Santo ele só vai nos revelar aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente aprendeu. Não tem como ele nos revelar uma coisa que a gente ainda não tem por conhecimento. Então é o Espírito Santo que não vai trazer lembrança. E quando o senhor falava, me fez lembrar entre Paulo e Pedro. Que Pedro, aquele homem de pouco conhecimento, né? Um brutão, não tinha estudo, pescador. E Paulo, dotado, cheio de conhecimento, cheio de palavra. E ali Paulo agora ele está vendo Pedro pregando e 3.000 pessoas se convertendo. E aí Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, eu tenho que entender que o meu conhecimento não vale nada. É onde que Paulo entende que o conhecimento, a palavra, ela é vinda da parte de Deus, porque ele fala que sabedoria do homem é trapo de imundícia, não vale de nada se não for conduzida pelo Espírito Santo. Então ter o conhecimento tem que ter o Espírito Santo, porque ter o conhecimento sem o Espírito Santo é trapo de imundícia. E Pedro ali no seu raso conhecimento, mas na sua sede, na sua vontade, Deus usa, leva ele adiante, e ele foi esse homem aí que tem um grande exemplo aí, foi o homem que iniciou, né, uma igreja, que iniciou ali a pregação, e muitos se converteram através da palavra de Deus. E você vê que o Pedro ele é tosco, né, grosso. Lá em Gálatas capítulo 2, no verso 14, vai ver que Paulo chamou a atenção de Pedro quando Pedro estava nos gentios e queria
judeu, queria que os gentios vivessem como judeu, mas ele sendo judeu vivia como gentil. É onde ele se afastou da palavra. Paulo foi lá e chamou ele a atenção dele. Louvado seja Deus. E ele, engraçado, irmão, toda vez que a gente vai se afastar da palavra, Deus vem, puxa a nossa orelha. E Pedro, ele, né, naquela, caiu em si e falou, meu Deus, e não é, né? Ele passou a conhecer, andou com Jesus, andou, por isso que eu falo, andar não está. Pedro andou com Jesus, Paulo não. Pedro andou com Jesus, viu tudo que Jesus fez, milagres, exemplo de homem perfeito na terra, Jesus, ele ainda conseguiu, aí Paulo foi e chamou a atenção dele. E vê que a gente trabalha com propósito. A gente está entrando aqui, ó. Hoje vai ter bolinho, glória a Deus, louvado seja Deus, glória né? a Deus. E nós estamos aqui. Para a gente ver que Deus ele trabalha com propósito, resgata o homem, né? Paulo era perseguidor de crente, né? Um grande conhecedor da palavra, mas da Torá. Depois Deus revelou, palavra que não é revelada, né? Não surge feito. Gente, muito obrigado aí, vocês estão aí. Agora a gente vai começar, o presbítero vai fechar aqui com a oração, em nome de Jesus. Pode orar aí, presbítero, em nome de Jesus. Amém. Antes eu quero estar agradecendo o pastor Renato Fica à por estar me vontade, dando essa falar oportunidade, dos cursos da igreja. o nosso diácono Almir, que também nos recebeu aqui com alegria no coração. Eu louvo a Deus por esta rádio, que Deus continue trabalhando aí, sempre através desses homens que têm se colocado na posição de servir a Deus. Então eu vou estar orando aqui com a liberdade que o pastor nos consagrou. Soberano Deus e eterno e bondoso Pai, damos graças a Ti, Pai, por essa oportunidade, Pai, em nossas vidas de estar, Senhor meu Deus, reunido, Pai, porque a Tua palavra diz que onde estar 2, 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Louvamos a Ti, Pai, pela Sua presença, damos graças a Ti por tudo, Pai, que tens feito, pelo que está fazendo e pelo que ainda há de fazer na vida de cada um, Senhor meu Deus, que essa palavra, esse momento que aqui estivemos reunidos, Pai, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, aí, Senhor meu Deus, ter batido, Senhor meu Deus, nessas portas, nesses corações, que esses corações venham se abrir, Pai, e dar, Senhor meu Deus, lugar à Tua palavra, para que o Senhor venha fazer, Senhor meu Deus, propósito, poder venha acontecer na vida de cada um, Pai. Muito obrigado, Deus, oramos a Ti, Senhor meu Deus, já Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês que ouviram aí o testemunho do presbítero, né? Não perca a esperança com seu filho, com a sua filha que está nas drogas, na prostituição. Nunca perca a esperança, porque Jesus é o nosso socorro presente. Olha, levanta sua cabeça, olha para o monte, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus. E agora nós vamos começar a comemorar um ano de Missões Web. Louvado seja Deus. Chega para cá, gente. Pode chegar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vou dar lugar para vocês aqui, ó. Vocês ficam aqui, eu fico de pé. Aleluia. Até as mães, as jovens, pode abrir aí, pegar umas cadeiras, vou botar aí, ó. Louvado seja Deus. Pode botar as cadeiras. Gente, tudo para a honra e glória do Senhor, né? Aleluia. Hoje é Missões Web, está fazendo um ano pós-pandemia. Aleluia. Pode tirar o microfone aí, se quiser pegar na mão, tirar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui são as jovens, aqui, a líder das jovens aqui da Profetizando no Vale, para vocês jovens, vai louvar, porque hoje também é dia de festa aqui, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que também está tendo festa no céu por almas que estão se convertendo, porque hoje também tem culto, tem pregação em todos os lugares da face da terra, e tem almas se convertendo, e também é festa no céu. Louvado seja Deus, aleluia. Estamos aqui com as jovens, vamos começar com parabéns, vamos começar como? Fica à vontade. Louvor. Vamos começar cantando de agradecimento. Né? Ô, glória! Louvado seja Deus. Por tudo que tens Coloca aqui perto do céu, ó. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Te agradeço.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Louvado seja Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Um ano, irmãos, de Missões Web depois da pandemia, muita luta, muita batalha. Você que nos ajudou aí divulgando o link, né? Ajudou a dar essa audiência estrondosa que nós estamos fazendo aí na web, chegando aos confins da terra, Estados Unidos, Canadá, estamos com ouvintes lá, Goiás, São Paulo, Minas Gerais. Aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência, louvado seja Deus. E aqui está aqui o grupo jovem da Profetizando no Vale, fazendo missões através da Rádio Missões Web. O pastor presidente está aqui, o pastor Hamilton, louvado seja Deus, é que abriu essa porta aqui para estar a rádio colocada aqui na Profetizando no Vale, nessa sala aqui, né? E a tendência com a minha, com a nossa oração, ela crescer, não para a honra de um projeto, para a honra de uma denominação, não, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas meninas aqui, que estão aqui, eu já conheço desde pequenininhas, bem pequenininhas, sempre no Evangelho, sempre cantando, louvando ao Senhor. E hoje eu tenho essa honra de estar congregando mais uma vez com as meninas, louvado seja Deus, né? E fazer parte dessa família, que é Profetizando no Vale, né? E, como eu falei, abriu as portas para que nós possamos fazer o ID do Senhor, aleluia. E vocês vão louvar? Vamos lá, outro? Pode louvar. Coisa de festa, aleluia, glória a Deus. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistir estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palavras.
essa plataforma, uma luta. Muitas vezes pensei que a gente não ia conseguir, que ia ter que sair do ar, mas Deus, Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, é Ele que vai terminar. Não vai ser a minha mão, não vai ser a tua mão que vai terminar a obra que Deus começou. É as próprias mãos dele que vai terminar essa obra. Louvado seja Deus. E hoje eu quero abençoar o meu desejo, irmãos. O meu desejo do pastor Renato é que vocês recebam bênçãos em bênçãos sem par. Vocês que estão nos ouvindo aí, que receba esse calor que eu estou sentindo aqui dentro desse estúdio. Louvado seja Deus. Sentir a presença de Deus, irmãos, aqui dentro deste lugar, porque aqui é feito para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. E para poder alcançar o seu coração aí, você que está aí dentro, você que hoje ouviu o testemunho, não desista da tua família, não desista de Deus, porque em nenhum momento Deus desistiu de você e não vai desistir. Os sonhos de Deus, os projetos que Deus projetou na sua vida hão de se cumprir. Pode levar um pouco de tempo, muito tempo, muitíssimo tempo, mas vão se cumprir. Seja fiel, persevere, porque aquele que vencer até o final receberá de Deus a coroa da justiça, a coroa da vitória. Louvado seja Deus, aleluia. E o pastor, a benção, pastor, louvado a roupa, aleluia. Vamos louvar mais um? Ver se poder cantar, cortar o bolo. Já que falou de boa obra, vamos boa obra. Oh, glória! Muito feliz, irmão de Jesus. Deus, muito obrigado. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar. Você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso arriscar. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel
Glória a Jesus. Assim você mata o velho aí aqui. Jesus, louvado seja Deus. Oh, Jesus, sem palavras. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Que surpresa agradável, né? Louvado seja Glória a Deus. Deus. Gente, eu vou terminar por aqui, porque vou pedir para os irmãos fazer uma oração, né, após a gente fechar aqui. Vamos orar aqui juntos, louvado seja Deus. Né, irmão? Você de casa, eu vou desligar aqui a plataforma, mas você vai estar no mesmo espírito com a gente aí, orando, intercedendo. Nós aqui, louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez hoje, no dia de hoje. O dia de ontem já passou, Senhor, não tenho como mudar nada, Senhor. Mas podemos, Senhor, ser pessoas melhores, ó Pai. Olhar para o que passou e corrigir os nossos erros, Senhor. Sim. Meu Deus, muito obrigado. Abençoa, Senhor, todos que estão ao Obrigado alcance, mesmo, Senhor, Pai amado. Oh Deus querido, desta voz, desta emissora, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai, este ministério, essa congregação, oh Deus querido. Abençoa, Pai, ao nosso redor, aqui, os nossos vizinhos, Senhor, toma nas suas mãos, Senhor. A nossa família, Pai, aqueles que ficaram lá, Senhor. Deus, em nome de Jesus, oh Deus, eu te peço, Senhor, oh Pai querido, continue cuidando de nós, Senhor. Não porque nós merecemos, não, Senhor, mas por causa das suas misericórdias, Senhor. Precisamos da tua misericórdia todos os dias, ó Pai, quando amanhecer, clamamos por ela, Senhor. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Gente, fica na paz. Não esquecendo, gente, que quinta-feira, às 20 horas, tem programa Profetizando no Vale. Né? Os irmãos não pôde estar aqui hoje, que eles estavam de saída, tem uma saída, né? Para o grupo das irmãs, louvado seja Deus. Mas quinta-feira, programa Profetizando no Vale com o presbítero Maurício e a missionária Valéria. Louvado seja Deus, aleluia. Não perca um programa dinâmico, um programa, né, que vem da oração, o louvor e a palavra. Né? Louvado seja Deus. Não perca, das 20 às 10, toda quinta-feira. Louvado seja Deus. Fique na paz. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.